Graça e paz, amados irmãos, tenho mais uma mensagem da parte de Deus que eu tenho certeza absoluta que abrirá seu entendimento, até porque haverá uma correção gramatical no sinal, né? Ou melhor dizendo, na intenção que foi alterada nas traduções, que te trará temor e um grande esclarecimento, até porque é um trecho aí que traz a visão de que independente da vida que o indivíduo leve, pelo fato dele ser salvo, por meio do fogo, ele tem garantida a sua salvação. É uma mentira. Então eu estarei corrigindo, mostrando, provando para vocês como consta em grego e o porquê, às vezes, de uma exclamação ou uma afirmação para uma interrogação, há uma grande diferença na interpretação e no sentido com que o escritor, no caso ali Paulo, que nós leremos, no que ele quis dizer, tá certo? Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado quando houverem novos vídeos, dê o seu like, o joinha, né, porque isso faz com que o logaritmo do YouTube entenda que é um assunto interessante, por isso tornará a trazê-lo à tona. Também faça seu comentário concordando ou até mesmo refutando. Na refutação eu peço que você tenha argumentos bíblicos, logo referências, para que em cima das mesmas nós possamos debater o assunto e chegar num veredito. Beleza? Tema da pregação: salvos pelo fogo? Bom, amados, antes de mais nada, peço que você tenha em mãos papel e caneta e também a sua Bíblia, para que possamos acompanhar na leitura, conferindo na Bíblia. E eu vou explicar para vocês em grego também, para que vocês entendam aí o sentido correto. O próprio texto já dá uma contradição que muda o sentido que é interpretado no versículo anterior. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, ou vos mantive, né? E não com manjar, com mantimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, como aqueles que são do mundão, que não têm Deus, como os homens comuns? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, cada um na sua função. Um no que plantou e o outro como regou, certo? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus, presta bem atenção, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto ou construtor, o fundamento.
e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo está aqui combatendo alguns irmãos que se viam como espirituais, mas ele os trata como carnais pelo fato de se vangloriarem dos líderes que tinham, tendo-os em maior estima do que o fundamento que eles deram. Então Paulo deixa bem claro aqui que o que importa é o fundamento, Cristo. O que importa aqui não é Apolo e nem Paulo, mas Cristo. E ele diz que, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, pois ele, como sábio arquiteto ou construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Sobre quem? Sobre este fundamento. E ele adverte, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, vou aqui, como que eu posso dizer, parafrasear para que você entenda. Eu te dou o fundamento. Este fundamento é o Senhor. E você deve ser edificado sobre o Senhor. Só que essa edificação, ela é autoedificação. Por quê? Nós que pregamos o Evangelho, te damos o fundamento. E sobre ele, você tem que ter o cuidado de que material usar para edificar este edifício, que é você mesmo, como morada, como templo de Deus. Entenderam? Nós não podemos, tendo o Senhor como fundamento, construir algo que seja vulnerável ao fogo, que sofra detrimento, que possa ser destruído pelo fogo. Porque se for destruído, Deus vai te punir, porque você edificou de maneira irresponsável um templo para Deus. E esse templo é você mesmo. É você mesmo. Então, voltando aqui, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, Yeshua, o Messias. E se alguém sobre este fundamento, que é Yeshua o Messias, formar um edifício ou construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, veja bem, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dando aqui 6 materiais que são opostos um ao outro. O ouro é oposto à madeira, a prata é oposta ao feno e as pedras preciosas são opostas à palha. Em outras palavras, Paulo cita aqui 3 mandamentos, ou 3 elementos, né, para a construção, resistentes ao fogo e cujo fogo prova a sua pureza, né? Ele põe em contraste com 3 outros elementos para a edificação que são plenamente consumidos pelo fogo. A madeira, ainda que ofereça uma maior resistência, ela é consumida. O feno também, e a palha nem se fala, todos eles sofrem detrimento. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer, construa este edifício que é templo de Deus, que é a sua vida, com materiais cujo fogo pode prová-los, mas não pode destruí-los, cujo fogo pode purificá-los, tirando as impurezas, mas não vem destruir este templo, este edifício. Tome cuidado para não construir esse edifício com materiais vulneráveis, com materiais frágeis, que não resistam ao fogo. O fogo aqui trata das provações diárias, né, que ajuizam
o edifício, que batem contra o edifício, as provações, as aflições, as angústias, as tribulações. Alguns erroneamente, depois nós vamos ver esse versículo mais para frente, coloca dia ali com letra maiúscula como se referindo ao dia que havemos de prestar contas a Deus. Mas não. Aqui trata do dia a dia. O dia que prova é sempre o dia em que você está ali edificando. Tá? Então, se alguém sobre este fundamento, que é o Senhor, construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um, qual é a obra? O edifício. Se manifestará. Na verdade, o dia, veja que eles colocaram propositalmente em maiúsculo aqui, como se referindo ao dia do juízo, no dia da prestação de contas, mas não. Aqui, o dia a declarará, Paulo está falando em referência a sempre o dia que você está edificando, e não em referência ao juízo, tá? Porque pelo fogo será descoberta ou revelada a obra de cada um, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, a resistência do material com o qual você construiu este templo, este edifício. Então nós temos que tomar cuidado. O edifício que nós temos que construir como templo de Deus, que somos nós, tem que ser construído com um material, com elementos que resistam às provações, que resistam às tribulações, às aflições, ao fogo diário ao qual somos expostos à prova, para ver, como que eu posso dizer, colocar à prova a nossa estrutura, o material com o qual edificamos uma morada para Deus. Versículo 14. Agora olha que interessante. Se a obra que cada um edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ok? Então quem é que vai receber galardão? Aquele que edificar uma morada para Deus resistente ao fogo, que permaneça e não que sofra detrimento. Versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal, olha só, o tal será salvo todavia como pelo fogo. Este versículo, na verdade, ele deveria ser uma interrogação e não uma afirmação, dando a entender que independente do material utilizado nesta obra, que tem como objetivo um edifício, que é o templo para a habitação de Deus, a impressão que se dá quando não tem a interrogação é que isso daqui está afirmando que independente da obra, do material que o indivíduo utilizou para construir um templo, mesmo ele sendo destruído pelo fogo, ele será salvo. Como que se o edifício e o construtor são a mesma pessoa? Olha que interessante isso. O que edifica e o templo são a mesma pessoa. Porque o templo é o nosso corpo. Então eu é que dou a estrutura, o edifico, e tenho que usar materiais que sejam resistentes ao fogo. E como que sendo destruído o meu corpo, sofrendo detrimento, avarias, ou seja, não servindo mais como templo para Deus, poderia eu ainda ser salvo? Como sugere esse texto, que deveria constar uma interrogação aqui neste versículo. Eu vou provar isso para vocês. Tá? Eu vou provar isso para vocês. Porque quando a gente não tem essa noção, né? Quando nós não temos este entendimento, nós acabamos aí falando muita bobagem, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui no NEP Church, que é o texto em grego, ok? Então vamos lá. Olha, aqui tem o texto em grego, tá vendo? Ó? Eitinus tu ergon
Kate kaezetai, zemiotezetai, aitos de sotezetai, routos de ros dia pirus, né? Que diz respeito, pirus aqui, diz respeito a fogo, né? Daí vem o pirotecnia, lembra? Que é a técnica de usar o fogo ou o indivíduo que põe fogo em alguma coisa, né? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Aqui em Tinos, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Perdão, acabei saindo aqui, peraí. Acabei entrando para baixo aqui. Opa, vamos lá. Aqui, olha. Deixa eu colocar mais para cima para vocês verem. Deixa eu ver se está mais claro aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Tinos. Prestem atenção no que está escrito aí, ó. É um pronome interrogativo. Este termo grego, dentro de uma frase, torna-a uma interrogação e não uma afirmação como traz as nossas traduções. Então deveria ter um sinal de interrogação no final, porque ali na verdade é uma pergunta retórica, cuja afirmação já está no sentido que nós confirmaremos justamente isso que eu estou explicando para vocês no versículo posterior. Então presta bem atenção, tinos é um pronome interrogativo, indefinido, masculino no singular genitivo. Então, este termo dentro, né, desta frase torna uma interrogação, uma pergunta e também no sentido retórico, porque ela é autoafirmativa. E não no sentido de afirmar que o indivíduo, independente do tipo de material utilizado para edificar esse edifício, que será o templo, morada para Deus, batendo fogo e sofrendo destruição, mesmo assim pelo fogo será salvo. Como que pelo fogo será salvo se o cara sofreu destruição? Qual o sentido disso? É uma contradição dentro do próprio texto. Na verdade, ali é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. E voltando lá para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, olha só. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, ó. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Então vamos lá. Se a obra de cada um se queimar, que obra? O edifício que nós edificamos, o templo para Deus? Se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo? Espera aí. Na verdade, aqui deveria ser uma pergunta retórica. Ó. Se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá prejuízo, danos. E como que um templo danificado pode servir de morada para Deus? Mas o tal será salvo todavia pelo fogo? É uma pergunta. Se a obra do cara foi destruída, sofreu danos, o tal será salvo todavia como pelo fogo? Obviamente que não, porque o fogo já destruiu a obra, provou a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o quanto o material que foi utilizado é vulnerável ao fogo, não suporta, não tem estrutura, os componentes não são resistentes ao fogo, não oferecem nenhum tipo de resistência. Então aqui deveria constar no final interrogação. Aqui não é a afirmação de que o indivíduo, independente do material utilizado, sofrendo detrimento, ele será salvo. Não é como as nossas Bíblias dão margem a um entendimento por conta da falta desse sinal de interrogação que torna essa uma pergunta retórica, dão a entender que, independente da vida que o indivíduo leve, ou seja, do edifício que ele forme para a morada de Deus, vindo o fogo das provações diárias, as quais levam o indivíduo todos os dias à queda, a cometer erros e falhas, etc, etc, ou seja, a vulnerabilidade do edifício que ele construiu,
Né? A Bíblia, essas traduções que não tem não são vertidas da maneira correta, levam o indivíduo a acreditar que independente da vida iníqua que ele leva, que é o material que prova o edifício que ele será salvo. Mas na verdade, essa pergunta aqui ela é retórica, deveria constar aqui num sinal de interrogação, como eu disse para vocês, quitinus, utilizado dentro dessa frase, que é um pronome interrogativo, né, que dá ao contexto uma interrogação e ainda, nesse contexto, aplicada como uma retórica, né, como se fosse uma pergunta cínica, como se fosse uma provocação, como se fosse, como que eu posso dizer, uma forma insolente de se dizer. O que Paulo estava dizendo aqui é, se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, prejuízos, né? Avarias. Mas o tal será salvo todavia pelo fogo? O que Paulo estava querendo dizer? Lógico que esse cara não vai ser salvo. Até porque, olha a contradição. Se fosse assim, né? Como eles costumam, essa tradução dá a entender. Olha o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então o edifício que nós edificamos é o quê? O templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Se alguém destruir o templo, de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. Então eu, que sou o edificador deste templo para Deus, construí ele com materiais, como que eu posso dizer, questionáveis. As minhas obras provam que eu sou um edifício que toda hora sofro detrimento com as provações, com o fogo que bate contra mim, das aflições, tentações, provações, e eu ainda venho me colocar como salvo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o templo santo de Deus, ele tem que ser edificado de um material invulnerável, ou um material resistente ao fogo, um material inabalável, que não sofra detrimento, que não cause danos ao edifício, ao templo. Do contrário, Deus destruirá. Vocês entenderam como um sinal de interrogação dentro deste contexto muda totalmente o sentido, muda totalmente a forma como os demais o aplicam? Entenderam a gravidade? Por causa de um sinal de interrogação, o versículo deixa de ser uma retórica, deixa de ser uma implicação, né? Uma provocação para que o indivíduo caia em si, e passa a ser a afirmação de que o indivíduo possa se acomodar a uma vida falha, a uma vida fracassada, falida espiritualmente, tendo como impressão salvação, tendo como impressão de que está tudo bem, não tem problema algum, viver do jeito que tem vivido. Entenderam? Então eu digo essas coisas para que vocês entendam que existe uma maneira correta. E sempre eu falo para vocês, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele nunca vai ter uma compreensão correta, mesmo formado. Tem caras que às vezes, fazendo curso de grego, pegam esse texto em grego, não analisam palavra por palavra, não interpretam da maneira correta na hora de verter as traduções e trazem essas versões criminosas em paralelo a outras que ele quer manter numa linguagem com palavras distintas, mas no mesmo sentido de outras que já existem, e conservam o erro. O que acaba trazendo problemas espirituais para todas as pessoas. Entenderam? Então vamos voltar aqui. Olha só. Se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, prejuízos, danos estruturais. Mas o tal que edificou, né, que é a autoedificação, um edifício, um templo para Deus, será salvo todavia como pelo fogo? Como assim? Se sofreu danos, como que o cara vai ser salvo?
ele deixa de ser um templo para Deus quando esse templo sofre danos estruturais, quando tem problemas. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. É mesmo. Então, independente da estrutura com que eu construo uma habitação para Deus, independente da vulnerabilidade, da fragilidade, né? Da estrutura fracassada, falha, do material fraco com o qual vira e mexe o indivíduo, peca todo dia, erra todo dia, falha todo dia, independente da vida que ele leva, ele está salvo? Não. Aqui deveria ser uma pergunta retórica, uma implicação, uma afronta, um confronto. Se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo? Era neste sentido, ou seja, a própria pergunta, na insinuação, já traz a resposta. É obviamente que não. Obviamente que não, que se a obra de alguém se queimar, sofrer prejuízos, danos estruturais, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo? É claro que não. É uma pergunta retórica, mas eles utilizaram na tradução, nas versões que tem em mãos, como se fosse uma afirmação, que independente do material utilizado para a edificação, o cara seria salvo como que pelo fogo. Pelo amor de Deus, irmãos. Se o fogo vem para provar a nossa estrutura, como é que o indivíduo que edificou uma morada para Deus, que sofre detrimento, frágil, vulnerável, pode se firmar ou ter a ingenuidade, né, de achar que será salvo com uma vida fracassada? O próprio versículo, os versículos abaixo, já vão mudando esse sentido, caem como se fosse em contradição. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. O que diz aí? Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, construir um templo vulnerável, exposto ao fogo, ou seja, que não tem estrutura para suportar as chamas das provações, tal. Se alguém destruir o templo de Deus, como que o indivíduo destrói? Construindo ele com materiais vulneráveis, com materiais que não oferecem resistência, com materiais que não são de comprovada resistência ao fogo. O templo será destruído, Deus destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. Então tem muita gente sem entendimento. Tem muita gente sem entendimento se utilizando de textos bíblicos com interpretações contestáveis já por traduções corruptas, que acabam aí achando que terão, e declarando-se, né, achando que terão salvação e declarando-se salvos sem estrutura alguma, sem resistência alguma às provações que vêm sobre a sua vida. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu peço neste momento que os irmãos aí possam contribuir conosco com os seus dízimos e suas ofertas pelo Pix no CPF 185-83-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-98679-6974. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi passado aqui, o que foi ensinado aqui. Que Deus abençoe todos vocês e vamos lá, corrigindo os erros aí para que tenhamos o entendimento correto das Escrituras. Deus abençoe todos vocês.